Eu tenho reparado que tem sido cada vez mais frequente encontrar Arduino numa escola, num laboratório, em algumas aulas, mesclado ali com aulas de informática, ou mesmo algumas aulas extracurriculares, como o robótica, por exemplo. E olha, pessoal, isso eu acho muito interessante. Grande parte disso eu acredito que seja por conta do custo do Arduino, comparado com algumas alternativas que têm um custo muito maior, mas além disso também tem muito a ver com a flexibilidade. A gente consegue fazer muita coisa com o Arduino. Além de aprender robótica, aprender a própria eletrônica envolvida ali nos circuitos que a gente coloque no Arduino, aprender a programação e desenvolver a lógica de programação, e tudo ali de forma bem intuitiva, né? Claro, olha, nas escolas, apesar da gente começar a ver a aplicação do Arduino, na minha opinião, eu acho que a gente ainda está anos-luz do que eu considero ideal. O ideal mesmo seria em todas as escolas, privada, pública, ter ali pelo menos um laboratório, alguma aula, pode até ser extracurricular ou opcional, o ideal, né, dentro do currículo, ter alguma aula com esse conteúdo, né? Metodologia STEAM, por exemplo, que une numa única prática, num único projeto, ciências, tecnologia, engenharia, artes, né? Matemática. Isso a gente tem visto por aí que desenvolve realmente o interesse, né, do jovem, da criança, e abre muito a cabeça desse pessoal novo aí que está vindo em alguns anos, que vai entrar no mercado de trabalho. Então é muito importante. A gente já percebeu essa importância. E pessoal, por que eu trouxe esse vídeo aqui, né? Trouxe esse vídeo porque eu queria mostrar para vocês aqui algumas ideias de como aplicar o Arduino nas escolas. Eu acho que o Arduino ainda não é mais aplicado, como eu falei, né? Uma das razões do Arduino ser aplicado é o custo, e eu acho que ele ainda não é mais aplicado, não tanto pelo custo, e sim pela falta de ideias de como aplicar o Arduino numa escola. Uma coisa que eu percebo, se a gente for comparar o Arduino com uma alternativa que é o Lego, ele, apesar de muito mais caro, não tão acessível, o Lego ele tem uma facilidade na questão da eletrônica. O Lego ele permite que as crianças elas trabalhem mais o lado da mecânica, né, o lado de montagem das peças, dos motores, e também a programação para fazer aquilo funcionar. Mas a parte da eletrônica, isso não é muito tratado no Lego, uma vez que o Lego já vem com conectores prontos, a criança não tem muito o que se preocupar ali. Já com o Arduino, essa parte da eletrônica, muitas vezes ela é necessária, né? Se o aluno fizer uma conexão errada, o que ele está montando simplesmente não vai funcionar. Às vezes pode até queimar algum componente, algum módulo. Então essa questão da eletrônica é mais presente no Arduino, e por isso eu vou dar aqui algumas dicas do que a gente pode fazer para também tratar essa questão e fazer com que o Arduino seja aplicado com mais facilidade. Tenho aqui também um kit que acabei de receber, vou mostrar para vocês. Eu acho ele muito interessante, a gente vai abrir juntos. E alguns outros que eu já recebi, já utilizei, já fiz vídeos aqui no canal. Então convido vocês a conhecerem aqui ideias para aplicação do Arduino numa sala de aula, principalmente ali no ensino fundamental. Caso você seja professor, dono de uma escola ou responsável por alguma escola, você possa entender o que você pode colocar junto com o Arduino. Arduino simplesmente com os componentes de qualquer forma tem algumas limitações. Bora lá então, vamos entender essas dicas? Então vem comigo! Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação, e desde o início, quando eu comecei a trabalhar com Arduino, eu vi o potencial dessa placa, dessa tecnologia. Criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar o que eu conheço, o que eu aprendo no dia a dia, e também criei os curso de Arduino para principiantes e o curso de Arduino.net. Os dois têm o link aqui na descrição
para você poder ir lá no site, ver tudo que tem no curso e também conversar com a nossa equipe lá no chat. E esse vídeo aqui é um patrocínio da Altium. A Altium desenvolve softwares para desenhos de placa de PCB. Então aquele projeto que você está fazendo com Arduino, que pode virar um produto, está na hora de baixar lá um software da Altium. Por alguns dias você pode baixar de forma gratuita e testar o software, que ele é bem profissional. A própria placa Arduino é desenvolvida no software da Altium. Tem o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente aí uma versão por alguns dias de uso. Bom, vamos lá. Então, a gente quer entender algumas ideias para que eu possa aplicar um Arduino numa escola, deixar ele na mão de uma criança ou de um jovem e, a princípio, facilite o uso e evite a frustração. Veja só, a partir do momento que eu tenho algumas conexões, que eu tenho que saber sobre polaridade, né? Eu não posso inverter o positivo com o negativo. Se eu inverter, eu posso queimar alguma coisa, ou simplesmente não funciona. Ou eu tenho que conectar algo numa porta certa. Se eu não conecto naquela porta, não vai funcionar. Então, eu já percebi que essa questão ela já tem sido melhorada. E olha, a primeira coisa que eu vou mostrar é essa plaquinha aqui, chamada Sensor Shield, tá? Essa que eu tenho na versão 5.0. E olha que bacana, pessoal. A gente consegue conectar ela no Arduino, certo? Coincidindo aqui os furos, né, o formato e também os pinos. A gente conecta aqui essa shield no Arduino, dessa forma. Então a gente não se preocupa mais a partir daqui com as conexões no Arduino, e sim a gente já tem conexões prontas para os módulos, aquilo que a gente quer utilizar no Arduino. Esse conector azul nos permite ligar uma fonte, tá? Então às vezes também existe aí a dificuldade de, por exemplo, um braço robótico que tem 4 motorzinhos. Existe a dificuldade de ligar tanto esse braço, os motores no Arduino, como também de mandar uma energia para os motores da forma adequada. E esse conector aqui permite isso. Eu ligo aqui a fonte que vai atender aos motores, além de ligar a fonte no Arduino, e tudo vai receber energia. E olha, mais legal agora é o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui um servomotor, tá? Tenho aqui um servomotor desses pequenos, muito utilizado também no ensino de robótica, de Arduino. Veja que nós temos um padrão no conector desses servomotores, sendo que nós temos 3 fios. O do meio é o fio positivo, depois de um lado nós temos o negativo, que é o marrom aqui, poderia ser preto, e do outro lado laranja ou amarelo, que é o fio de sinal, é o fio por onde o Arduino diz qual é o ângulo que o motor tem que se posicionar. Então, nesse caso, eu posso utilizar qualquer uma dessas conexões das portas, sendo que eu vou ligar o negativo em cima, o V, que é o positivo, no meio, e o S de sinal embaixo. Ou seja, eu vou pegar aqui o laranja ou amarelo e vou conectar embaixo. Quero ligar esse servomotor na porta 10, por exemplo. É essa porta daqui, olha. Pronto, já está ligado o servomotor no Arduino. Não precisei ficar com jumper de positivo para cá, de negativo para lá. Então reparem que eu só preciso me preocupar em não conectar invertido. Então tem sim uma preocupaçãozinha para que o sinal esteja aqui na linha de baixo, e aí tudo vai funcionar certinho. Assim como um servomotor, eu poderia dispor de outros módulos, como por exemplo esse sensor de distância ou sensor de um contador, né, de coisas passando na frente, sensor de obstáculo. Então veja, da mesma forma eu tenho aqui 3 fios, o fio do meio é o positivo também, o fio azul é o de sinal e o preto é o negativo. Então vamos supor que eu vou ligar esse sensor lá na porta 12. E aí depois eu vou para a programação e controlo a programação na porta 12. Ou seja, a montagem, a parte de eletrônica fica bem mais simplificada. Nós não somos patrocinados aqui pela empresa DF Robot, tá? Mas a gente já recebeu, inclusive, deles no passado um kit muito bacana, e eu já adquiri também alguns outros produtos da DF Robot. É uma empresa chinesa que produz esses materiais para os makers, para usar com Arduino, com algumas outras placas que a gente vai ver.
E eu gosto da qualidade, eles têm uma qualidade muito boa e também desse padrão, dessa padronização. Então, olha só que legal. Vou pegar aqui, por exemplo, um botão, né? Um potenciômetro. Esse potenciômetro ele já vem com um conector padrão e já vem com um cabinho. Veio junto, né? Junto do módulo veio esse potenciômetro com um cabinho. Esse cabinho ele vai ter aqui um conector, que eu não tenho como errar o sentido de conexão. E depois eu passo a ter aquelas mesmas cores, olha, o positivo no meio, o colorido é o sinal e o preto é o negativo. Então, da mesma forma, eu quero ligar esse sensor, como é um sensor analógico, inclusive, olha só, tem um Azinho aqui do lado. Se eu tivesse um sensor digital, olha, tá vendo? Eu teria um D, né? O sensor digital é um botão e esse sensor analógico é o A. Então, eu vou ligar aqui nas portas analógicas. Vou ligar esse na porta A0. Viu que fácil que ficou de fazer as conexões? Né? Evito muito aí o erro, né? O botão, mesma coisa. Olha só que eu tenho vários outros módulos, como o joystick. E veja que o joystick eu posso ter 3 fios, porque cada eixo do joystick é um potenciômetro, logo eu ligo em duas portas analógicas, e um outro eixo é o botão, quando eu aperto, eu ligo numa porta digital. Tenho aqui um sensor de som com microfone, eu tenho um sensor de luminosidade, todos com o mesmo conector, tá vendo? Eu tenho aqui um sensor de temperatura, né, um termômetrozinho. Eu tenho um simples LED, né, para poder fazer uma ligação aqui no projeto, ligar o LED. Eu tenho tecladinho com 5 botões. E esses 5 botões, eles vão mandar informação analógica, ou seja, de acordo com o valor analógico, a gente sabe qual dos botões está apertado. Tenho um buzzer, olha quanta coisa, né? Eu tenho aqui um sensor de umidade do solo. Que mais eu tenho aqui? Sensor de infravermelho, esse é sensor de ultravioleta. Temos um relé, um módulo relé para ligar ou desligar algum equipamento. Muita coisa que já veio com esses módulos, ou seja, toda a eletrônica já é pronta no próprio circuito e os conectores facilitam demais. Além de trabalhar com essa Shield e Arduino, veja que se eu pensar em utilizar um microbit, que é um Arduino mais direcionado ainda para criança, né, ele também é uma placa programável, ela é mais parruda, né, no sentido também de evitar aí frustrações da criança, erros, a gente tem como colocar um microbit num módulo adaptador da DF Robot. Lembrando, eles não são patrocinadores, pessoal, eu estou falando aqui porque realmente eu gosto da qualidade deles, da variedade dos componentes que eles têm. Então, olha só, aqui eu já tenho como colocar nas portas, do mesmo jeito, por exemplo, esse sensor de presença, eu vou colocar aqui na porta 12. Aí coloco na porta 12 e pronto. Eu tenho agora um servomotor. O servomotor eu coloco aqui, olha, nesse espaço para servomotores. Aqui eu posso colocar até 8 servomotores e também eu coloco a fonte aqui do lado para alimentar os servomotores e todo o circuito. Então, com isso, mesma coisa, eu faço a programação do microbit com a eletrônica muito facilitada. Tem também uma plaquinha que eu queria mostrar para vocês para o Raspberry Pi. Olha só, tenho aqui o Raspberry Pi 4. Essa plaquinha funciona para os Raspberries desde o 2 até o 4 e é simplesmente espetar a plaquinha e eu tenho os conectores da mesma forma. Eu quero colocar esse sensor aqui na porta, na GPIO 18. Pronto, tá ligado lá. Essa plaquinha, inclusive, ela tem um Arduino Leonardo dentro dela, aqui as portas do Arduino Leonardo, e eu posso, através de um cabo USB, ligar o Arduino no Raspberry e ter o melhor dos dois mundos, tanto um PC, que é o Raspberry, como também uma placa Arduino, tudo junto numa única placa. Fica bem legal essa plaquinha aqui, vale a pena compartilhar com vocês. Agora, pessoal,
eu já vou abrir esse kit, né? Deve estar perguntando, o que é esse kit? É um kit DF Robot também, que eu comprei para mostrar isso, que a gente pode, num único kit, ter muita coisa para ensinar uma criança. Mas eu queria também abrir um pouquinho a cabeça com relação a, caso você não tenha módulos como esses da DF Robot, o que você poderia adaptar, né? Então veja só, primeiro é a partir desse sensor shield, tá? O sensor shield acho que é fundamental para facilitar as conexões, mas você poderia adaptar as conexões de componentes ou módulos comuns. Então eu tenho aqui um módulo relé, tem um módulo sensor de luminosidade, que tem aqui as conexões numa determinada ordem aleatória, né? Cada módulo é fabricado de um jeito. Então, para colocar isso na mão de uma criança, o que eu sugiro é você adaptar. Então, por exemplo, pegando aqui alguns jumpers, que tem os dois lados fêmea, ou pelo menos um lado fêmea, juntando eles, vejam, colocando o positivo no meio. Olha, eu coloco o positivo no meio, e aí então veja só, eu pego uma fita crepe, lembrando sempre do positivo ficar no meio, coloco uma fita crepe aqui nos conectores, dessa forma, passando, tá vendo? Passando em volta do conector. Então, com isso, a criança ela vai evitar um erro ali na hora de conectar, né? Ela já, dessa forma, ela pode conectar com mais facilidade. E eu tenho com isso o conector para ligar aqui na shield, né? Vou colocar aqui numa determinada porta, olha lá, encaixou direitinho. E aí, do outro lado, o que eu sugiro fazer, aí sim, com um ferro de solda, com um alicatinho, é cortar, desencapar e soldar aqui nos terminais do módulo, para que a criança não desconecte, não conecte errado. Tá? E aí você colocaria o sinal de acordo com o módulo, positivo e negativo, tudo certinho. Isso para módulos prontos que já vem com a eletrônica pronta, seria só um adaptador. Agora você pode pensar também em usar alguns componentes sem o módulo, né, e fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um potenciômetro, soldei aqui os 3 fios, né, o fio do meio eu coloquei ele de amarelo, e os fios das laterais, né? Um é preto e o outro é vermelho, positivo e negativo. Então aqui seria só questão de também colocar esses conectores fêmea, né? Como a gente viu, poderia utilizar da mesma forma que eu fiz aqui, olha lá, positivo com positivo, tá vendo? Positivo com positivo, negativo com negativo, e aqui o sinal na outra cor diferente. Aqui eu passaria também uma fita isolante para evitar que seja desconectado e pronto, eu já tenho com o potenciômetro eu já tenho um sensor analógico. Posso conectar aqui no sensor analógico e vai funcionar perfeitamente. Outra ideia é com relação a botão. Botão, normalmente a gente tem 2 terminais. Então o que precisaria fazer? Com um resistorzinho eu sugiro aí um resistorzinho de 1 k ohm, pelo menos, ou 10 k ohms também pode ser, qualquer um entre essa faixa, tá bom? E eu ligaria então o positivo, ok? Ó, o positivo, eu ligaria em um terminal aqui, o negativo eu ligaria no resistor e o outro lado do resistor eu ligaria nesse segundo terminal. E esse segundo terminal é dele que sairia o fio de sinal aqui para ligar. Tá? Então é um circuitinho, lá no curso de Arduino.net a gente ensina esse conceito, é chamado pull down, tá? Fazer um pull down com resistores externos. Então esse resistor já estaria interno no botão, você protege ali com fita isolante e você vai acabar tendo 3 fios da mesma forma, junta com os conectores aqui para a criança espetar ali, conectar da forma certa. Um LED, mesma coisa, o LED você poderia colocar já um resistor, como é esse caso aqui. No caso do LED, a gente não precisa, tá, de ter o negativo, né? A gente poderia ter só 2, mas eu colocaria também 3 conectores para evitar algum erro. Então, no caso aqui eu colocaria o negativo no negativo,
o positivo no de sinal da porta, tá? Só o positivo aqui da plaquinha da Shield que não precisaria de nenhuma conexão. Coloco a fita isolante e pronto, poderia já dessa forma conectar um LED e simplesmente ir depois para a programação. Ou seja, algumas adaptações que a gente consegue fazer com os componentes comuns, os componentes básicos. Vamos ver agora o que eu recebi aqui? Olha só, aqui pessoal, eu acabei recebendo também, comprei lá em site chinês, tá? Levou aí coisa de 30 dias para chegar. Já abri, pelo menos só para conferir, né, o que está aqui dentro. E vamos abrir agora, ele, tá vendo, ainda está lacrado. Esse aqui é um kitzinho DF Robot chamado ArduBlock Kit. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir. Olha que bacaninha, pessoal. Já vem tudo, olha só, já vem tudo num plastiquinho. Então vamos lá, vamos abrir aqui com uma tesoura. Aqui eu tenho um próprio Arduino, um Arduino Uno DF Robot. Olha que bonitão, bem legal, né? Legal, eu gostei dele que vem com as portas em cores diferentes. Então para criança, olha, o verde é digital, o azul é analógico e o vermelho são as alimentações. Seguindo aquele padrão DF Robot que a gente viu inclusive na cor dos fios, tá? Aí a gente tem aqui, pessoal, alguns outros módulos. Olha só que legal. Eu tenho aqui, tá vendo? Ele já vem com o fiozinho, com os conectores, como a gente viu. E aqui eu tenho um botão prontinho para poder aplicar. Olha que legal. Tá vendo? Um botãozinho, olha, digital. A qualidade tá boa. Igualzinho que eu tinha, né? Igualzinho antes. A qualidade se manteve, porque esse kit que eu já tinha, olha, eu tenho ele há uns 3 anos mais ou menos. E esse agora a gente comprou há pouco tempo. Então tem aqui, olha, um servomotor, bacaninha, um servomotor. E aí vai, aqui a gente tem um LED, né? Um LED que seria um módulo digital só para acender o LED. Todos vêm com um fiozinho, tá vendo? Olha aí o LED. O que mais que a gente tem aqui? Outro LED. Esse aqui é o LED branco. Aqui a gente tem um LED vermelho. Aqui nós temos o LED azul. Aqui temos um módulo buzzer. Esse daqui é um sensor de rotação. Olha que legal. Fiquei curioso. Como será esse sensorzinho aqui? Sensor de rotação. Vamos ver. Ah, perfeito. Acho que é como se fosse um potenciômetro, mas ele é digital. Também conhecido como tacômetro, se não me engano. Não, é um potenciômetro mesmo. Isso aqui está como sensor de rotação, mas é um potenciômetro. Tá aí um potenciômetro. Aqui nós temos um push button amarelo. Temos sensor de som. Temos aqui o sensor de luz de ambiente, de luminosidade. E aqui, olha só, esse é importante, hein? Temos aqui a expansão, o Expansion Shield. Olha só, esse aqui é o mais importante de todos, que facilita as ligações aqui no Arduino, como a gente falou. Olha só que bacana, pessoal. E claro, né, vai funcionar em qualquer Arduino, não só no Arduino que veio com o da DF Robot. Por quê? Porque é um Arduino padrão. Olha lá, conectadinho. Então ele tem aqui as portas digitais, portas analógicas, conexões para cartão SD e tal, I2C, enfim, basicamente o que nós vimos naquela outra Shield, tá? Aqui a gente vai depois, aqui a gente tem a alimentação do servo e a alimentação do restante. Que bacana, hein? Tem alimentação especial para os servos motores. Legal, né? O que mais? A gente tem um cabo USB para fazer a programação
E por último aqui, um sensor de distância. Olha, igual aquele que a gente viu, que eu tinha adaptado o conector. Esse daqui já vem com, olha que bacana, já vem com o conector prontinho, tá vendo? Sempre com positivo no meio. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que tenha aí aberto a cabeça, né? Esse kitzinho aqui, eu acho que é um kit mínimo, diria. Um kit já, apesar de mínimo, suficiente para muitas aulas, para ensinar muita coisa para a garotada. E com as conexões bem padronizadas, livrando aí as crianças de errarem nos fios, nas polaridades e tudo mais. Beleza? Espero que vocês aproveitem aqui esse vídeo. Eu queria agradecer ao pessoal da Altium, que nos proporcionou esse vídeo aqui para trazer para vocês o conteúdo de forma gratuita. Lembrando que o link deles está aqui na descrição. E não esqueça, hein, se você quiser aprender mais a fundo para levar para os seus alunos, para a sua escola, sobre o Arduino, dá uma olhada lá nos cursos Arduino para iniciantes e Arduino.net. O Arduino para iniciantes você começa brincando, já fazendo 3 projetos de robô. E tem um Arduino.net que você vai a fundo com a programação e muita coisa sobre Arduino para dominar realmente tudo isso. Dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu essa semana, olha que legal! Legal, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.